Tá começando mais viajando. As pessoas, elas têm ficado tristes porque elas dizem que eu desprezo muito o AP durante os vídeos. E que ele é engraçado, mas acho que é que elas estão Não me conhecem. um pouco equivocadas aí, né? E hoje a gente tá em clima de Copa do Mundo. A gente não tá muito em clima, na Isso verdade não é tá nada amarelo. de clima na Copa do Mundo. Mas a gente torce pro Brasil, juro. Por isso hoje vamos contar curiosidades sobre a Rússia. Que pra você que não entendeu ainda, esse é o país que vai ser sede da Copa do Mundo de 2018. A Copa do Mundo vai ser na Rússia e isso vai acontecer pela primeira vez na história, acredita? Exatamente. Primeira vez, nunca teve Copa do Mundo na Rússia. Nunca teve? Imagina na Copa. Isso porque até 1991 a Rússia liderava a União Soviética, que era a junção de alguns países do leste europeu que viviam em um regime socialista. E depois que a União Soviética se dissolveu, a Rússia começou a crescer economicamente e em 2009 demonstrou interesse em sediar esse evento esportivo e finalmente foi selecionada, mas principalmente por conta do aumento do interesse da população pelo futebol, né? Então acho que quando eles eram socialistas não ligavam muito para futebol. Aí no capitalismo o futebol é meio que pão e circo. Né? Lá na Rússia, os Jogos da Copa vão rolar em 11 cidades diferentes, sendo que apenas uma delas está localizada na Rússia Asiática, enquanto as outras 10 cidades ficam na Rússia Europeia. É tão giga o país que um pedaço tá num continente e o outro pedaço tá no outro, velho. Falando um pouquinho mais da Copa, a gente vai ter 12 estádios para os jogos, sendo que 2 deles foram reformados e os outros 10 foram reconstruídos. E claro, tirando a Rússia, que se classificou automaticamente para a Copa do Mundo por ser o país sede, eu acho que isso não devia valer. Eu fico triste. Por quê? Cedia o país e se classificar em Itália. Itália. Imagina você convida as pessoas, pô, vai ter Copa aqui na minha casa, chega aí, galera. Mas você tá jogando? Não. E, inclusive, né, o Brasil foi o primeiro país a ser classificado, além da Rússia, né, como a gente já falou. Então, vai Brasil, Vai né? Brasil. Olha a bola tocada, virou passeio! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da Rússia, principalmente relacionado a viagens, né, a coisas legais pra você conhecer lá na Rússia. E se você tem figurinhas da Copa, vamos trocar. @AliceSakiro no Instagram. Nosso primeiro item é a linha ferroviária Transiberiana que atravessa a Rússia Europeia até a Rússia Asiática, passa pela Mongólia, pela China e pelo Mar do Japão. Assim, é uma linha giga. É gigantonorme. E ela é uma das maiores rotas de trens contínuas do mundo, com 9.258 quilômetros e passa por 8 fuso horários diferentes. Muito legal, vai. Claro, dentro da Rússia tem 8 fuso horários diferentes. Isso pra mim já é bizarro. Eu já acho estranho que no Brasil tem 2, 3 às vezes, né? E tem 3? Tem no horário de verão, a gente tem 3 fuso horários. Se você fosse atravessar ela inteirinha, você levaria 7 dias e iria de Moscou a Vladivostok sem nenhuma parada. Ela é uma opção incrível se você tem muita curiosidade de conhecer a Rússia, já que você vai passar por todo tipo de paisagem russa quando estiver a bordo do trem, né? Algumas mais feinhas, né? Coisas mais cidade, prédio, cinza. Mas algumas paisagens incríveis e maravilhosas que só existem na Rússia, então é legal. Os trens por si só já são uma atração à parte, já que eles são pintados nas cores do país, lógico, e ele é usado como meio de transporte super importante lá na Rússia. Então já dá pra você entender um pouco mais de como o povo usa o meio de transporte, como eles vivem diariamente. Você tá lá, você vai olhar pro lado, o cara vai falar Pressure Club pra você, e aí, legal, russo. Entre essas experiências você pode encontrar as provodinistas, que são nada menos do que uma comissária de bordo. São elas que vão checar se você tá no lugar certo, se o trem tá limpinho e se existe comida e água quente disponível para os passageiros. Essas coisas, é tipo uma comissária de bordo russa, entendeu? É, porque eu sei que a gente sempre acha que lá na Rússia os caras tomam vodka todos os dias, inclusive o AP já deve ter falado vodka umas 10 vezes no vídeo, mas eles tomam muito chá lá, sem álcool. E lógico, uma das coisas que você mais vai ter dentro do trem é tempo, já que a viagem é longa, então aproveita para dar aquela cochilada, ler um livro, ver uma série, aproveitar essa experiência russa, conversar com as pessoas em russo, olhar as paisagens russas e se tornar um belíssimo russo. O nosso próximo item fica na capital da Rússia, que é também a cidade mais populosa do país, Moscou. Mais especificamente, vamos falar sobre o metrô de Moscou. Ele é um dos melhores meios de transporte que se tem na cidade, já que ele te leva basicamente para todos os lugares, é super veloz, super rápido e te leva para onde você quiser, é tipo gigantesco, tem 1 milhão de estações.
É bem foda mesmo. E, inclusive, na hora do rush, o intervalo entre os trens é de apenas 90 segundos. Cara, é muito... É assim, ó. É pouquíssimo tempo. Exatamente. Isso levou o metrô de Moscou a ser um dos que mais carrega passageiros durante o ano, além de ter uma precisão de 99,99%. Ou seja, em 99,99% das vezes você não vai poder usar a desculpa de que o metrô atrasou para você ter se atrasado para algum dos seus compromissos. E não é só isso, a maior parte das estações de metrô foi construída por volta de 1930, então ainda tem características da arquitetura da época e se tornaram basicamente patrimônio cultural da cidade por serem tão incríveis e grandiosas. Outro fato interessante é que, por datarem da época da Segunda Guerra Mundial, muitas das estações eram muito profundas, porque assim elas serviriam também como um local de proteção no caso de algum ataque aéreo. Inclusive foi bem útil porque mais de 500 mil de pessoas usaram as estações como abrigo durante os ataques de bombas. Então, parabéns, engenheiros. Outra coisa interessante é que, dependendo do percurso que você está fazendo, se você está indo do interior para o centro ou viajando no sentido horário, as estações são anunciadas por homens. E se você estiver indo do centro para o interior ou viajando no sentido anti-horário, as estações são anunciadas por mulheres. Ou seja, dessa forma fica mais simples para os deficientes visuais saberem as direções e para onde eles estão indo. Olha isso, é tão simples e é tão legal. É tão da hora, né? Eu tô falando, cara, os russos eles estão já em 2049, umas coisas muito loucas. Agora a gente vai falar de altitude, que é sempre uma coisa muito interessante. O ponto mais alto e o ponto mais baixo do país são sempre lugares inóspitos, porém muito legais de se visitar. O ponto mais alto, no caso, é o Monte Elbrus, que chega a uma altitude de 5.642 metros. E não só é o ponto mais alto da Rússia, como é o ponto mais alto da Europa toda e fica localizado na fronteira da Rússia com a Geórgia. Ele é um vulcão que atualmente é considerado como inativo e é formado por 2 picos, sendo que o pico leste é um pouco menor do que o pico oeste. E para os mais aventureiros, e bota aventureiro nisso, dá sim para subir o Monte Elbrus. Existe até um teleférico que ajuda as pessoas a subirem e descerem mais rápido. Mas ele não vai até o topo, claro. Então para mim já não tem como. Não, ajuda. 5.600 metros. E o ponto mais baixo é o Mar Cáspio, que apesar do nome, não é exatamente um mar como a gente conhece, porque ele é inteiro cercado por terra. Cara, depois eu comecei a pensar sobre isso, teoricamente todos os mares são cercados por terra, né? Porque a gente Faz só tem sentido. terra e mar no planeta Terra. É que a real é que o Mar Cáspio, ele é como se fosse um lago, só que ele é muito grande, né? Então, ele é grande demais para ser considerado só um lago e por ter uma água que é bem mais salgada do que doce, aí eles falaram, beleza, é mar mesmo. Eles são russos, eles podem. E ele se encontra a 28 metros abaixo do nível do mar. Você pensou nisso? É um mar que se encontra a 28 metros abaixo do nível do mar. É um Marception. Inclusive, ele é um dos pontos mais baixos do planeta Terra. Você já viu que a Rússia, ela tem muitas coisas que é muito grande na Rússia e no planeta todo, né, cara? Exatamente. Que louco isso. Ainda falando sobre grandes concentrações de água na Rússia, a gente tem também o Lago Baikal, que é um dos pontos mais profundos do país e, na real, o mais profundo do planeta inteiro. Ele é um lago que foi formado pelo movimento das placas tectônicas, que são as mesmas responsáveis pelos terremotos, né? Vocês lembram da aula de geografia? Eu adorava placa tectônica, cara. Eu gosto de tragédia. Por conta disso, ele é um lago formado por grandes montanhas, o que nos dá uma vista surreal, não é mesmo? É mesmo. E além disso, ele tem mais de 25 milhões de anos. 25 milhões, é São Paulo tem muitos quantos anos? né? 512. 12. E a profundidade máxima conhecida pelo homem é de 1.680 metros. A conhecida pelo homem, viu? Porque os bichos devem conhecer uma profundidade bem maior que eu não teria coragem de... Me dá até arrepio de pensar, juro por Deus, que me dá arrepio de ficar pensando essas coisas. Tenho medo, por favor. Nosso último item continua sendo sobre natureza e como ela é surreal na Rússia. Só que agora a gente vai falar sobre vulcão, que é uma coisa muito foda. Inclusive, tem o curta da Pixar lá, o dos vulcão, I Lava You, coisa bonitinha. Na vida real não é tão bonitinho assim, né? Vulcão é medo, morte, destruição, Tem lava dentro. Na Península Kamchatka existe um grupo enorme de vulcões que ficaram conhecidos como os vulcões de Kamchatka. Nossa, Ainda bem. Criatividade, Que bom. né? Não, mas que bom que ficou Legal, conhecido. eu gosto. O lugar ficou conhecido assim por ser cercado por cintos vulcânicos enormes que contém mais ou menos 160 vulcões e 29 desses 160 estão ativos. Ou seja, tá saindo lavinhas. Na verdade, o vulcão ativo não significa que esteja saindo lava dele o tempo inteiro. Sei, mas eu quero acreditar que
Mas eu tenho que explicar para as pessoas. Isso não significa que esteja saindo lava o tempo inteiro do vulcão, mas significa que a qualquer minuto pode sair lava, entendeu? É muito pior do que sair lava. Entre os ativos, um dos mais surreais de todos é o Klutchevyaska Sopka, que com seus 4.750 metros é o maior vulcão ativo do hemisfério norte e da Península Kamchatka e teve a sua última erupção em 2015, que foi praticamente ontem. Outro que se destaca bastante é o Kronotski, que tem um formato de cone perfeito, que é considerado por especialistas um dos vulcões mais bonitos do planeta. Especialistas em quê? Em vulcões ou em beleza ou em arte? O que é arte vulcânica? Mas se vocês estão atrás de vulcões mais acessíveis, né, digamos assim, que no caso seriam vulcões que são possíveis de enxergar diretamente de uma cidade, a gente também tem vulcões mais acessíveis aqui. Próximos da cidade de Петропавловск-Камчатский, ficam os vulcões ainda ativos Корякский, e Авачайнский. Pela proximidade deles com uma área que é populada, são vulcões que estão sendo constantemente estudados para que se consiga entender seus movimentos de erupções e, claro, né, evitar desastres terríveis, mortes, né, tudo isso que a gente estava falando aqui até então. E a maioria dos vulcões dessa península são estratovulcões, o que significa que são vulcões com aquele típico pico cônico, que é formado exatamente durante as erupções, e a lava que escorre pelo vulcão, ela vai caindo e vai deixando tudo nesse formato. Vocês entenderam como é que funciona? Obrigado. Se a sua professora de geografia não te explicou, eu estou te explicando agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre a Rússia, que definitivamente é um país muito bizarro, mas que eu gostaria muito de conhecer, porque deve ser lindo, incrível. Talvez eu só passe um pouquinho longe dos vulcões, porque medo. Então se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais e fique esperto porque deve rolar mais vídeos sobre a Rússia vindo por aí. É nóis.